Olá, meus amigos. Neste último bloco, vamos falar a respeito da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/06. Lei 11.340/06. Nós temos, portanto, mais de 6 anos, um pouquinho mais de 6 anos da aplicação dessa Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha nasce a partir de um comando constitucional também. Artigo 226, parágrafo 8º do texto constitucional. Lá diz que o Estado deve coibir a violência praticada na família. Então veja o seguinte, nós temos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma proteção, traz uma tutela, traz mais do que isso, uma proteção integral para a criança e para o adolescente. Nós temos também o Estatuto do Idoso, e nós temos aqui também uma proteção, uma tutela especial ao idoso. Faltava, portanto, uma lei que trouxesse uma proteção especial à mulher vítima de violência doméstica. Portanto, a Lei Maria da Penha, ela nasce a partir de uma diretriz apontada pelo legislador constituinte, por aquele que elaborou a Constituição de 1988. E mais do que isso, o Brasil é signatário de vários tratados e de convenções internacionais, se obrigando, inclusive, a reprimir a prática da violência doméstica. Como exemplo para você, posso citar a Convenção de Belém do Pará. O Brasil se obrigou aqui mesmo, no nosso país, a coibir a prática dessa violência doméstica. Maria da Penha, que é o nome atribuído à lei, foi uma mulher vítima de dupla tentativa de homicídio praticada, então, por seu marido na época. Na primeira vez foi simulado um crime de roubo, no qual ela foi baleada, mas sobreviveu. Numa segunda oportunidade, houve uma tentativa de eletrocutá-la numa banheira enquanto tomava banho, e ela também sobreviveu. Maria da Penha, portanto, ela simboliza essa luta das mulheres contra a violência. Simboliza a luta das mulheres por uma equidade de gênero, por um respeito às diferenças e por uma igualdade de oportunidades. E nós temos aqui, portanto, a síntese do que tenta trazer essa Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, que não é exclusivamente uma lei penal, não é uma lei exclusivamente punitiva, como tentam dizer alguns. Lei Maria da Penha essa que traz no seu bojo políticas públicas que devem ser implementadas pelo Estado. Isso está lá no artigo 8º. Nós temos uma lista de políticas públicas que devem ser formuladas pelo Estado a partir do instante em que o Estado brasileiro se obrigou a reprimir essa violência doméstica. Então veja, não é uma lei somente penal, é uma lei com cunho preventivo, é uma lei que traz na sua integralidade, no seu bojo, um viés preventivo, mas que também atua naqueles casos de violência, naqueles casos em que existe a necessidade de atuação da lei. Importante ressaltar alguns pontos nesse nosso diálogo, nesse nosso bate-papo, que é o seguinte: o descaso que o Estado brasileiro teve no julgamento dessa dupla tentativa de homicídio contra Maria da Penha. O caso estava à beira da prescrição, estava prestes a prescrever e foi levado à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E depois disso, o Brasil julgou o caso. E depois disso, surgiu a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, que é fruto desse trabalho das mulheres, é fruto desse trabalho de se combater a violência doméstica e familiar. O conceito de violência doméstica está previsto no artigo 5º da Lei Maria da Penha. O artigo 5º diz que essa violência doméstica é baseada no gênero. Gênero é uma expressão importantíssima para se compreender a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Gênero não é uma palavra jurídica, não é um termo que nasceu no direito, não é um termo que foi criado por juristas. É um tema que nasce na antropologia, é um tema que nasce nas ciências sociais, é um tema recorrente na psicologia, no serviço social. Nós, do direito, portanto, precisamos compreender o que vem a ser, portanto, essa questão relativa a gênero. Gênero possui um componente antropológico, possui um componente cultural, não tem a ver com questão biológica. Incorreto afirmar gênero masculino, gênero feminino. Gênero é um padrão cultural, é um padrão antropológico, é um padrão que é imposto a homens e mulheres, derivando de uma relação de poder e subordinação. E aí podemos ouvir o seguinte questionamento: poxa, mas no Brasil não há discriminação, no Brasil não há preconceito, no Brasil não há machismo. Pior forma de se combater com preconceito é negando a sua existência. Pior forma de se combater o preconceito é dizer que ele não existe. Existe sim preconceito, existe sim discriminação e existe machismo. Basta nós pensarmos na questão de oportunidade, na questão de oportunidades que são oferecidas às mulheres em relação ao emprego, em relação a salário, por exemplo, em relação à educação infantil. A imagem da mulher estereotipada muitas vezes pelos meios de comunicação, tudo isso é importante, tudo isso é interessante para que nós tenhamos essa visão de como a lei surge. E posso te dizer mais. Posso te dizer que, segundo dados da ONU e da Organização Mundial da Saúde, mais de 1/4 das mulheres do planeta sofre espancamento. Mais de 1/4 das mulheres do planeta sofre espancamento. E a questão da violência doméstica contra a mulher é considerada uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde. E aí você pode me dizer também, mas não no Brasil. No Brasil esses dados são irreais, no Brasil esses dados não devem acontecer. Vou te trazer uma referência para servir de reflexão sobre o que nós vamos falar daqui a pouquinho. No ano de 2006, Recife, capital de Pernambuco, morreram mais de 180 mulheres nos 180 primeiros dias desse ano de 2006, vítimas de violência doméstica. Nós não estamos falando aqui em espancamento, nós estamos falando em homicídio, estamos falando em morte. Estamos falando, pessoal, de uma capital de um importante estado brasileiro. Portanto, a realidade dessa violência doméstica contra a mulher, ela é muito mais próxima do que se imagina. Ela é muito mais recorrente do que se pode imaginar. Está muito mais ao nosso lado do que se pode cogitar. Existe uma cifra oculta de criminalidade. Nem todos os casos de violência doméstica são registrados. Muitas vezes por medo, ou por descrença, ou por acreditar que nada irá acontecer, a mulher não registra a ocorrência. Ou seja, os dados de violência que nós temos contra as mulheres no Brasil é um dado alarmante, é um dado que é muito preocupante. E pior do que isso, acontece muito mais do que de fato é registrado. Importante trazer estas considerações iniciais para você, para que nós possamos discutir um tema atual relacionado à Lei Maria da Penha. Tema atual esse que diz respeito ao julgamento realizado pelo STF no dia 9 de fevereiro de 2012. 2 ações de controle concentrado foram julgadas naquela oportunidade. A ADC 19, ADC é uma ação declaratória de constitucionalidade, número 19, e a ADI 4424, ADI, ação direta de inconstitucionalidade 4424. Logo após a criação da Lei Maria da Penha, por diversas vezes, magistrados, tribunais brasileiros disseram que a lei era inconstitucional. Era necessário que o STF dissesse, de uma vez por todas, se a lei era ou não constitucional. Por isso foi proposta a ADC 19. Isso foi no finalzinho de 2007, começo de 2008.
para que o STF reconhecesse que a lei era constitucional. Como é ação de controle concentrado, o efeito erga omnes. O efeito não vale apenas inter partes, vale para todos os casos para se declarar a lei constitucional. E, de fato, a ADC 19, ela foi julgada constitucional, ela foi julgada procedente e a Lei Maria da Penha é, portanto, constitucional. Quais argumentos foram invocados nesse julgamento do STF? Vou destacar 2 para você nesse momento. Primeiro argumento, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana que é princípio da República Federativa do Brasil, é fundamento republicano previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E o segundo argumento? Segundo argumento que diz respeito à questão da isonomia. Questão da isonomia. Ué, mas isonomia não é exatamente um argumento para dizer que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional? Não. Depende de como nós vamos enxergar o princípio da isonomia. Vamos pensar no seguinte: a Lei Maria da Penha, ela é discriminatória? Ela trata homens e mulheres de forma desigual do ponto de vista formal? Do ponto de vista formal, não tenha dúvida. A lei traz sim uma discriminação. Ela trata homens e mulheres de forma desigual. Só que não basta parar nessa pergunta. Precisamos ir mais além. Essa discriminação tem fundamento, essa discriminação tem legitimidade, essa discriminação tem razão de ser? Se a resposta for sim, essa discriminação é positiva, portanto, válida do ponto de vista jurídico. Importante que você leia a respeito desse assunto uma obra muito interessante do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Discriminação positiva, quando tem fundamento, ela é válida. Ela acaba sendo incorporada no ordenamento. Pensa no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Existe um tratamento desigual a consumidor e fornecedor. Por quê? Eles são desiguais. É necessário, portanto, igualá-los. O mesmo acontece em relação à Maria da Penha. Existe um padrão cultural e antropológico que separa homens e mulheres. É necessário, portanto, que isso fique no mesmo plano. Por isso a discriminação é positiva. Se a discriminação é positiva, significa que respeita o princípio da isonomia. Significa, portanto, que a lei deve ser considerada como constitucional. Essa foi a ADC 19. A ADI 4424, ação direta de inconstitucionalidade 4424, nasceu a partir do momento que o STJ julgou um recurso especial com efeito repetitivo, que é o recurso especial 1097042 do Distrito Federal. 1097042 do Distrito Federal. Nesse julgamento, o STJ entendeu que aquela violência doméstica leve, aquela violência doméstica prevista no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, é de ação penal pública condicionada. Foi com base nesse julgamento que foi proposta a ADI 4424. E aí nós podemos pensar, bom, é uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Para dizer então que a Lei Maria da Penha é inconstitucional? Não. Para afirmar que este posicionamento dado pelo STJ é inconstitucional. Veja, a ADI não se voltava contra a lei. A ADI se voltava contra este argumento, esta decisão, com efeito repetitivo, dada pelo STJ em 2010. Portanto, foi julgada a ADI 4424 para dizer que esse posicionamento do STJ era inconstitucional. E, de fato, a ação foi julgada procedente. Então, hoje, esse crime de violência doméstica leve, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, é de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, ao contrário do que vinha sendo decidido pelo STJ. Então, as duas ações foram julgadas procedentes pelo STF, duas ações de controle concentrado. Um outro julgado que eu considero importante trazer para você, que é atual, é do ano passado, mas é atual, é um julgado sobre aquela audiência. A mulher somente pode se retratar da representação perante o juiz.
que vinha acontecendo? O juiz designava a audiência para verificar se a mulher queria ou não manter a representação. E esse caso chegou lá no STJ. Recurso mandado de segurança 34607 do Mato Grosso do Sul, quinta turma do STJ. O que decidiu a quinta turma? Que o juiz não pode designar de ofício a audiência. Caso a mulher queira se retratar, ela deve manifestar essa sua opção, deve manifestar essa sua vontade, para que aí seja designada a audiência. Ok? Esses são os pontos mais atuais, interessantes, polêmicos relacionados à Lei Maria da Penha. Agradeço a sua atenção e até uma próxima.